Gente, eu trouxe para vocês aqui, de uma maneira muito organizada, muito estruturada, três pontos fundamentais que, ao longo da minha carreira profissional, eu aprendi, eu desenvolvi e hoje, acompanhando tudo que acontece dentro da indústria farmacêutica, eu considero que são pontos que a gente precisa ter atenção, especialmente para quem busca conquistar a vaga da indústria farmacêutica. Talvez muitos de vocês aqui já estão há algum tempo tentando uma oportunidade. E isso parece tão distante. E você vai perceber que não é tão distante assim quanto você pensa. Agora, a gente tem que ser realista. E é isso que eu quero nessa noite mostrar para vocês, uma forma clara, transparente e realista Tá. como esses passos, tá bom? Então vamos lá. Como a gente evitar esses erros e como a gente aumentar as nossas chances para a gente ter sucesso. Mas antes de falar para vocês sobre isso, eu quero que vocês saibam quem é o Olivar. Às vezes a gente se posiciona, a gente tem uma história, mas as pessoas não sabem exatamente o que está por trás dessa história. A minha história é muito interessante. Eu quero que você conheça uma outra versão do Olivar. Se você não conhece o estado de Minas Gerais, eu nasci numa cidade, talvez que você nunca escutou. O nome é Lagamar, uma cidade bem no interior de Minas, pequena. Eu sou de uma família humilde e a minha infância foi vendendo picolés. Então, assim começou a minha história. Todas as vezes que eu falo sobre isso, de alguma maneira eu me emociono. Eu vou tentar controlar aqui agora, porque passa pela minha cabeça um grande, um filme pela minha cabeça, porque eu sei exatamente o que eu passei para conseguir realizar os meus sonhos. Então, eu comecei vendendo picolés e eu não tinha 10 anos, tá? Eu tinha 6 anos de idade, 5, 6 anos, quando ali eu comecei, impulsionado pela necessidade de uma família. Mas ali nasceu algo no meu coração que até hoje continua sendo todos os dias impulsionado pela paixão. Foi assim que nasceu alguém que hoje tem chance de ajudar você a enxergar com propósito a vida profissional. E talvez essa experiência me conduziu para estar com você aqui hoje, para ajudar você a viver essa experiência. Então, essa história do Olivar ela é interessante, tá? Você vai saber um pouquinho mais agora. Vendedor de picolé. Com 19 anos, eu participei, fiz um concurso, saí da minha casa para estudar com 15 anos. Com 19 anos, fiz um concurso em universidade, passei, me tornei um funcionário federal. Eu fui desenvolvendo meus contatos, amigos, familiares me impulsionaram a realizar isso. Eu comecei a entender e ver profissional da indústria farmacêutica naquela época, e eu disse para mim um dia: eu quero ser alguém como esses que eu vejo. Pessoal com carro novo, bem vestido. E aquilo ali entrou no meu coração uma paixão, porque eu já estava ali vivenciando, embora ser um funcionário federal concursado, e naquele contexto eu tinha um salário proporcional ao que a indústria farmacêutica pagava, mas eu respirei a indústria farmacêutica. E com 22 anos, eu entrei na Pfizer Farmacêutica Brasil. Eu tinha um problema, pessoal. Eu não sei se você consegue entender o que é alguém que tem dificuldade de dicção. Eu era gago, eu não tinha experiência. E mesmo assim eu encarei tudo isso. Eu vivi essa experiência, superei, e eu disse para mim mesmo, diante de todos os processos, quando a minha história acontecesse dentro da indústria, eu não queria ser apenas mais um profissional. Foram 30 meses que eu saí de um propagandista júnior e cheguei à gerência nacional de uma grande multinacional e por 27 vezes eu fui eleito profissional padrão no Brasil e fui nomeado entre os 4 melhores gestores do mundo em engajamento de pessoas. Essa é a história de um menino que nasceu numa cidade pobre vendendo picolé e que hoje eu atuo ajudando pessoas a enxergar as possibilidades. Talvez nessa noite você conectou comigo aqui, eu não sei exatamente qual é a sua expectativa, eu não sei exatamente o que você passa, eu não sei exatamente qual é o tamanho da sua motivação para encarar um processo da indústria farmacêutica, mas eu quero dizer para você
que a sua entrega é simplesmente do tamanho dos seus sonhos. Eu sonhei um dia entrar na indústria farmacêutica. Eu entrei na maior indústria farmacêutica. Eu sonhei um dia ser um profissional de destaque. 27 vezes, coisa que ninguém no Brasil teve, eu consegui. Eu sonhei estar entre os grandes profissionais da história da empresa. Eu cheguei entre os 4 maiores e melhores profissionais de desenvolvimento de pessoas no mundo. Eu falo isso porque isso não representa grandes coisas para mim. Minhas melhores e maiores conquistas eu represento por as pessoas com as quais eu ajudei a avançar na carreira profissional e hoje elas estão por algum lugar do mundo trabalhando. E é por isso que hoje eu estou aqui com você, ajudando você a enxergar que um sonho, uma carreira profissional, a gente não pode limitar diante de uma dificuldade. Então, eu contei essa história para você saber que trabalhar na indústria farmacêutica representa demais, representa muito, representa sonhos. E foi assim que eu estabeleci uma carreira por 33 anos ajudando pessoas a realizar sonhos, né? Você precisa entender 2 coisas, gente. A indústria farmacêutica é um dos setores que mais cresce no Brasil e no mundo. Eu preciso falar isso de forma bem estruturada para você, porque durante a pandemia, todos nós aqui somos pessoas que têm um nível de maturidade. Durante a pandemia, a maioria dos mercados que nós vimos sofreram grandes prejuízos. A minha esposa mesmo tinha uma loja, teve que fechar, porque foi um prejuízo enorme. Muitos mercados foram assim. A indústria farmacêutica, ela direcionou a gente para dentro de casa, não mandou ninguém embora, nós adaptamos o modelo de trabalho e nós atravessamos toda a pandemia com muito faturamento. Ou seja, é um mercado muito interessante diante das crises. Então, estou falando isso para vocês e eu sou muito realista aqui, tá? A indústria farmacêutica ela tem benefícios, ela tem uma inovação em saúde e ela proporciona um alto nível de engajamento. Então, quando eu falo de indústria farmacêutica, eu não falo apenas do que eu acho, eu falo do que eu tive toda a minha vida profissional dentro dela, certo? Então, eu quero que você entenda isso de uma forma muito responsável para conversar com você. E aí, eu gostaria de trazer para você aqui alguns depoimentos que eu vejo. Não sei se vocês, aqui a maioria, se vocês participam de um grupo de networking que nós temos. Né? Uma forma que a gente tem de apoiar todo esse movimento. Se você não participa, eu quero convidar você porque eu vejo muita seriedade no que a gente se propõe a ajudar pessoas. Nós temos um grupo de networking ali, que o André tem nos dado todo o suporte para ajudar pessoas, que a gente fala apenas dessa questão de oportunidades focado na indústria farmacêutica. E o que eu mais vejo, assim, com muita frequência? Mensagens como essa que eu estou vendo aqui. Pessoas que às vezes recebem uma negativa, pessoas que às vezes, de alguma forma, é impactado por uma notícia, e que isso dói às vezes. Essa é a realidade, né? Pessoas que às vezes se posicionam, eu não consegui, acabei de receber o negativo. Todas as vezes que eu vejo isso aqui, gente, confesso para vocês que dói em mim, tá? Eu sou pai de família, eu sei que tem pais, mães, gente que busca, gente que tem responsabilidade. Então, receber uma negativa dói, não passei, dói, não recebi um feedback, eu acho isso muito duro. Mas a grande verdade é que nós estamos buscando uma oportunidade, um mercado de alta concorrência, a régua é alta, os critérios nem sempre são claros. Nós estamos vendo agora a Apsen dar um show de processo bem feito, tá? Eu preciso de ressaltar isso. Mas nem sempre o processo da indústria farmacêutica, pelo quanto é exigente, ele é tão claro. Então, isso gera uma certa angústia, isso gera uma certa dor. E eu, como alguém que tem mais de 30 anos vivenciando isso, eu procuro conduzir as pessoas para um nível de entendimento com calma, para que a gente possa atravessar as dificuldades e viver melhores experiências. Por exemplo, hoje, uma live que eu fiz, ontem e hoje eu falei sobre o processo seletivo. Quem me acompanhou sabe disso. Eu disse, olha, o maior adversário em processo de seleção, muitas das vezes, somos nós mesmos. Eu sempre vi isso, eu sempre identifiquei isso. E eu, como recrutador, e é algo que eu gosto sempre de fazer, treinar as pessoas no processo de seleção, desenvolver, eu, eu sempre procurei ter essa sensibilidade.
Por quê? Um mercado de régua alta, concorrência acirrada, critérios confusos, se você não olhar para as pessoas como seres humanos, a gente se perde. Então, é por isso que nós estamos aqui conversando e nós estamos avaliando tudo isso para ajudar você a viver uma melhor experiência. E foi através disso que eu e minha equipe, nós pensamos como ajudar vocês, trazendo aqui alguns pontos que travam mais de 90% dos candidatos durante um processo de seleção. Se você entender o que realmente dificulta um processo de seleção, isso faz muito sentido para você dar um próximo passo. Porque às vezes a gente vê assim dificuldades, gente que às vezes não consegue avançar ou que nunca foi chamado em um processo, mas também nunca teve uma preparação devida. E a indústria farmacêutica não é um mercado de sorte, não é um mercado que você vai um dia acertar. Não é assim, gente. Não é. Eu posso afirmar para vocês, eu contratei gente a minha vida toda, foi algo que eu mais fiz, foi treinar e desenvolver pessoas. Não é assim. Então, se você entender e evitar alguns pontos, alguns erros que te bloqueiam você, eu vou trazer isso para você de forma organizada, você vai olhar o processo de forma diferente. É isso que eu quero que você saia daqui nesse encontro nosso enxergando, tá bom? Então, pode contar comigo aqui para me trazer isso para você. Eu já vou trazer aqui o primeiro erro. O primeiro ponto que você precisa entender que, de alguma maneira, isso dificulta, isso limita você avançar dentro da indústria farmacêutica. Se nós estamos falando de um mercado competitivo, de um mercado que a régua está alta, nós estamos em um nível de competitividade, nível de vestibular. E hoje, estava conversando com um amigo meu, vocês estão no momento certo de investir nisso, porque a tendência é aumentar mais ainda. Eu vou explicar por quê. A indústria farmacêutica sempre esteve aberta a pessoas engajadas com a transformação. A indústria farmacêutica sempre esteve aberta a pessoas que enxergam o amanhã. Ela não quer pessoas que fiquem olhando para o passado. E aí, nós estamos vendo agora um mercado, de forma geral, em transformação. Por exemplo, bancos estão reduzindo pessoas. Para onde esse pessoal de banco está buscando? Talvez nós temos pessoas que estão vindo de banco. Imagine que certamente nós temos gente aqui. E se tiver alguém de banco, depois fala para mim aqui. Fala para minha equipe, fala, eu sou venho do banco. Eu tenho você de entender. Por que isso, gente? Porque algumas posições estão reduzindo no mercado. Onde que as pessoas estão olhando? Indústria farmacêutica. Afinal, é um mercado extremamente inovador, um mercado voltado a investimentos, de um salário bom, de recurso bom. Vocês podem observar, eu não fico divulgando salário de indústria farmacêutica. Não fico. Eu falo de jornada de crescimento. Porque eu fiquei 30 anos, não fiquei rico na indústria farmacêutica, eu não fiquei. Eu assumi posições, altos cargos, mas eu não fiquei rico. Mas eu cresci muito. Então, se não é um lugar para ficar rico, agora é um lugar para você desenvolver. Isso é verdade. Então, olha só. Aplicar um processo sem estratégia. Ah, eu mando 100 currículos e nunca sou chamado. Eu escuto isso direto. Eu vejo isso lá no grupo de network. Nós temos lá tem mais de 300 pessoas, penso eu. E direto eu vejo isso. Meu currículo parece invisível. Mas o que está por trás disso? Alguém é chamado. Alguém é visível. Por que o seu é invisível? Por que você nunca é chamado? Será que é você? Agora, qual é a sua versão de um currículo? O que você apresenta ali? Então, aqui é a primeira coisa que você precisa entender. Aplicar para uma vaga sem estratégia, que é um exemplo disso, currículo genérico não passa na triagem. Tem gente que faz o currículo e usa o currículo o ano todo. Esquece, não é isso. Hoje, uma das pessoas, creio que essa pessoa está aqui, eu recebi um currículo de alguém daqui do grupo, me pediu que eu olhasse, e eu perguntei, para qual posição é o seu currículo? É para determinada empresa específica? Porque estava direcionando uma empresa específica. Ok, se for uma empresa específica, mas tem que ter cuidado. Então, o currículo genérico não passa na triagem, você não vai sair dali mesmo. Hoje, sistemas de filtragem, ela acontece em segundos, tem formas inteligentes, gente. Você não pode confiar só na sua experiência. Quantas vezes eu vi isso? Quantas vezes eu vi pessoas que se apresentam
E aí, confia tanto na experiência que não sai do lugar. E aí, vou passar para vocês aqui um ponto, abrir um parêntese. Tem muita gente da indústria farmacêutica, da indústria, que já tem ali 10, 15, 20 anos, que está confiando muito na experiência. E quando sai do mercado da indústria, que tem uma transição de carreira, sabe o que acontece? Olivar, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu recebo isso quase todos os dias. O que está acontecendo? Eu não estou conseguindo voltar. Aí eu vou olhar, está confiando na experiência. Então, eu não quero que vocês que nessa noite estão aqui comigo, possam refletir sobre isso. Não se fica preso apenas na experiência ou na sua vivência de vendedor ou de alguma área que você tem. Você precisa de preparação, você precisa de conhecer o que está acontecendo, quais são os mecanismos. Qual é a consequência disso quando você não se prepara? Quando você aplica para um processo de seleção sem uma estratégia, qual é a consequência? Você se torna alguém invisível. Simplesmente isso. Quem é invisível nunca é lembrado. Você tem dificuldade para avançar nas etapas. Olivar, qual é o processo mais importante? Todos. Qual que é o mais técnico? A entrevista. Agora, você pode ter uma versão especial no vídeo. Você bota uma boa maquiagem, uma boa preparação, você faz um baita vídeo. Mas você vai para a entrevista e você não consegue apresentar essa versão. Então, tudo depende de uma preparação. E se você não tem estratégia nessa preparação, você se torna uma pessoa invisível. Então, eu quero que você tenha isso em mente. Pensando nesse erro, existe uma solução para isso. Você pode estabelecer um currículo extremamente estratégico. Mas currículo é tudo? Não, o currículo fala por você até um certo momento. Mas você tem que ter estratégia no currículo. Porque ele é a porta de entrada. Como é que está seu currículo hoje? Você que está comigo aqui, você que está aqui, como é que está o seu currículo? Está bem estratégico para a indústria farmacêutica? Você tem que mostrar resultado em números. Não é só dizer, não é só falar. E você tem que pensar que existe palavra-chave para vaga, competências. Então, olha só, viu como tem alguns mecanismos, existe solução? Pequenos movimentos que você faz pode mudar por completo a forma que você é percebido. Por isso que às vezes eu vejo gente falando, eu já participei de 10 e não chama. Não é bem assim, gente. Eu vou mostrar para vocês. Eu teve pessoas que com 2 processos agora já entraram. Então não é a coisa não é tão assim, não é um monstro, não é um gigante. Existe sim técnicas, processos. É isso que você precisa entender. Durante toda a minha vida, eu sempre tive esse cuidado de entender. Eu me tornei alguém com muita profundidade em processo de seleção. Dentro da Pfizer, eu era requisitado para participar. Por quê? Porque é algo que eu gosto. Porque eu gosto de gente. Eu gosto de fazer o que eu estou fazendo com vocês aqui nessa noite. Para mim, faz muito sentido estar aqui com vocês nessa noite. Esse rapaz aqui é meu mentorado. Eu tive a liberdade de dizer para ele, ele está aqui representando talvez muitos de vocês. Esse moço, vou falar para vocês aqui, ele me fez emocionar por alguns momentos. Ele é um pai de família, ele chegou para mim, ele havia feito um curso já de propagandista, e eu quero deixar bem claro aqui que eu não falo sobre os cursos, não critico, não questiono, eu falo do que eu desenvolvo pessoas. E quando ele chegou e disse, onde você quer chegar? Qual é o seu sonho? E ele expôs aquilo que ele estava fazendo e nós estabelecemos um projeto de crescimento. E ele disse, antes aplicava sem estratégia, sem entender áreas de melhoria. Ele ajustou o posicionamento dele, ele foi aprovado. No segundo processo, ele disse que participou. Teve uma experiência dura antes. Ele quase submeteu a trabalhar em uma pequena empresa, quase pagando para entrar no mercado. Eu disse, não vai por esse caminho. Seu momento vai chegar. E hoje ele tem esse sorriso, e eu também, porque isso aqui é propósito.
Então, por isso que eu trouxe para vocês aqui, quando você faz pequenos movimentos, você consegue avançar e realizar sonhos. E eu fico muito realizado quando eu vejo algo nesse sentido. Por isso que eu trouxe para vocês aqui, para encorajar você a não desistir do seu sonho. Encorajar você a lidar com a dificuldade como uma oportunidade. Na indústria farmacêutica, assim em qualquer mercado, mas a indústria farmacêutica, como eu disse, está bem disputada, a régua está alta mesmo. Não adianta você disparar 100 vezes se nem um tiro acerta o alvo. Eu não sei quantas vezes você já participou, você se inscreveu no processo, eu não sei exatamente. Mas indústria farmacêutica você não pode contar com a sorte. Indústria farmacêutica não considera quantidade, ele considera qualidade. Então, não é porque você participou de 20 processos que você vai ter a sorte no 21º ser chamado. Você pode participar por 30º. Eu já contratei gente com um processo só. E já rejeitei gente por várias vezes. Então, indústria farmacêutica e um mercado competitivo, que seja indústria farmacêutica ou qualquer outro segmento que existe uma oferta de benefícios acima da média, ela é competitiva. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Outro erro. Eu falei para vocês de um erro, vou falar de outro agora. Porque um erro é você não ter estratégia. Outro é comunicação. Eu travo na entrevista. Eu vou falar sobre isso para vocês, porque não. Hoje alguém me perguntou na minha live. Essa semana eu dediquei falando sobre o que está acontecendo dentro da indústria farmacêutica, sobretudo as entrevistas e as pessoas às vezes ficam tensas durante um processo de seleção, porque o grau de dificuldade faz a gente ficar nervoso mesmo. Então, a comunicação fraca. Eu travo na entrevista, no LinkedIn ninguém responde. Quando falo com o gerente, parece que está tudo forçado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo isso representa um erro. Quando você olha que apenas a consequência de você travar, apenas o LinkedIn, apenas quando você fala com o gerente, não é bem assim. É algo mais profundo e você precisa entender que uma comunicação fraca não é só uma entrevista. Eu vou perguntar para você que vai avaliar você agora, se eu, como gestor e recrutador, se eu olhar o seu LinkedIn agora, eu te contrataria pelo seu LinkedIn? Você que está comigo aqui nessa noite, você abre o seu LinkedIn para um recrutador, alguém do RH olhar e falar assim: essa pessoa é bem conectada, ela está bem envolvida, eu consigo enxergar. Ó, vou falar para você algumas competências que, se você consegue hoje ser percebido no seu LinkedIn: comunicação, tomada de decisão, fit cultural, análise de dados. O seu currículo transmite isso de alguma maneira? Se não transmite, você já está dentro desse nível aqui de comunicação franca. E como é que você aborda as pessoas no seu networking? Existe diferença entre contato e conexão. Tem muita gente achando que contato resolve a vida. Não, conexão resolve. Eu vou abrir um parênteses para contar algo que eu tive essa semana. Tem uma mentorada minha, eu vou falar porque ela já publicou isso no LinkedIn. Eu dei uma aula para eles nessa última segunda-feira e foi muito interessante, pessoal. Esse aqui foi demais, tá? A, essa menina, ela participou do processo na, ela participou do processo NAPSE. Ela ficou dentro daquela turma que foi até o vídeo. E ela não foi aprovada na fase seguinte. O que aconteceu? Eu fiquei pensando. Ah, não. Aí nós temos aula na segunda-feira. Ela falou assim: gente, sabe o que a APSE fez? Convidou todos aqueles que não foram aprovados. Eu não sei se alguém de vocês aqui estava nesse grupo, tá? A APSE convidou os que não foram aprovados e ficou nessa fase e fez um workshop. E ela contou isso. E eu escutei. E eu fiquei pensando: bom, o que ela fez? Aí eu perguntei assim, depois de uma conversa, ela falou assim: ei, o que você fez? Eu falei:
Olha o network na sua frente! Olha aí! Que tal você faz um texto e dizer assim, ah, sim, que show de, sabe? Olha que comportamento dessa empresa. Eu estou dando para vocês aqui, porque às vezes, quando você desperta para um determinado ponto, isso abre portas para você. Eu falei, fulana, faz isso. Você tirou algum print lá? Faz um baita texto, marca Apsen, marca essa pessoa. É contato, é networking, você tem que fazer isso na indústria farmacêutica. Ela falou, Olivário, não pensei sobre isso. Vou fazer. Fez. Fez. Eu vi depois a chefe do RH da Apsen, ela marcou e a pessoa publicou elogiando. Eu não sei se a Juliana viu isso. A Juliana estava comigo no dia dessa aula. Certo? E aí eu fiquei olhando e pensando, o dia que essa menina tiver outra vaga na Apsen, que ela for concorrer, ela vai ser lembrada. Isso, gente, é networking. É isso que vocês têm que abrir os olhos. É isso que passa todos os dias na nossa frente, e a gente não enxerga. Porque às vezes nós olhamos tantas barreiras que existem que a gente não tem a capacidade de parar e enxergar. Então a nossa comunicação, ela tem que transmitir valor sem parecer forçado. Sabe? A gente tem que ser assim. Quem não transmite confiança é descartado. Você tem que ir e você tem que partir para um nível de entrega, porque é isso que faz diferença. Enquanto recrutador e treinador de pessoas, eu sempre orientei, gente, valoriza as pequenas coisas. Às vezes as pequenas coisas elas estão diante dos nossos olhos, a gente não percebe. Mas às vezes a nossa atenção, e aí eu quero abrir aqui para dizer para você, tem muita gente que fica muito nervoso durante uma entrevista, ou que fica nervoso durante um processo. Deixa eu dizer para você, vou falar de forma muito tranquila para vocês. Processo de seleção, o dia que você entender que isso é privilégio, que isso é algo maravilhoso, você vai mudar por completo a forma de você encarar. A grande questão é que às vezes a gente vai para um processo de seleção achando que é um negócio gigante na sua frente. E você não consegue entregar aquilo que realmente você é, a sua verdadeira versão. Todas as vezes que eu vou conversar com alguém preparando para um processo de seleção, eu olho bem nos olhos, como eu estou olhando agora para a Aline, e falo assim, Aline, quem é você? Como é que você se apresenta agora diante do recrutador? É você a sua versão? Ou é a versão de alguém que está tentando reencontrar? Gente, quando vocês entendem, vocês têm esse entendimento, isso muda por completo. E você se torna alguém que entrega valor e não informação. E quando eu falo isso para vocês, é porque eu vi isso várias vezes. Eu vi pessoas na minha frente chorar na minha frente. E para o recrutador também é difícil. Deixa eu dizer algo para você aqui. Eu queria. Vou abrir aqui para ver todos vocês agora. Vou tentar olhar aqui, vou olhar para vocês. Eu estou abrindo aqui para ver o rosto de vocês. Se vocês tiram um print do que eu estou mostrando para vocês aqui agora, três perguntas silenciosas do recrutador. Isso aqui é poderoso. Quando a entrevista acaba, todo recrutador faz três perguntas silenciosas. Eu sempre fiz, viu, Carlos Henrique? Eu sempre fiz isso aqui. Três perguntas que eu, enquanto recrutador, eu ponderava para dizer para a minha organização se estava fazendo sentido a minha decisão. A primeira, essa pessoa consegue entregar o que o cargo exige? A segunda, essa pessoa vai se encaixar bem na equipe e na cultura da empresa? Fit cultural, para quem acha que não tem valor, fit cultural tem alta. Terceiro, essa pessoa tem potencial de crescimento na organização? Recrutador não quer contratar alguém para ser executor, ele quer contratar alguém para ser presidente. Então, quando você for se apresentar para um recrutador, um processo, seja alguém que sonha, seja alguém que deixa os seus olhos falar, seja alguém que tenha brilho, seja alguém que tenha iniciativa, seja alguém que respire aquilo que está fazendo. Porque se você não convencer quem é você, ninguém vai convencer por você. Então você tem que saber que existem três perguntas silenciosas que o recrutador faz depois que ele fala com você. E aí vou abrir mais um parêntese.
Se você tem uma entrevista programada para 50 minutos e o recrutador conversa com você por 30, significa que você não se conectou. Tchau. E se ele fica com você 1 hora e meia, não pense que você foi o rei da bola, bola cheia, não. Você está ali porque eles não estão certos que é você. Então, minha gente, a coisa é muito mais séria do que vocês estão pensando. É por isso que muita gente se entrega e desiste no meio do caminho. Porque não prepara, não busca. E eu estou aqui para dizer para vocês que é possível a gente realizar sonhos. E eu falo isso para vocês com empolgação lá de dentro do meu peito. Sabe por quê? Por 30 anos eu fiz isso aqui na minha vida. Eu ajudei gente a avançar e que hoje está rodando pelo mundo. Por quê? Porque um dia acreditaram nos processos. Às vezes eu fico triste quando eu vejo no grupo ali alguém colocando assim: estou para desistir. Eu não sei qual é o tamanho da sua força para você lidar com o que você está tendo dificuldade. Eu não sei exatamente. Eu não sei exatamente o que passa na sua cabeça, mas uma coisa eu posso te dizer: a sua entrega, as suas realizações, ela acontece do tamanho dos seus sonhos. Por isso que eu disse para vocês: eu saí de uma cidade pequena, sou de uma família pobre, humilde, mas eu cheguei aonde Deus quis me levar, porque eu fiz por onde. Qual é o tamanho do seu sonho? Aonde você quer chegar? Qual nota que você daria para você hoje pela sua vontade? De verdade. Se não tiver paixão, você não sai do seu lugar. Você pode encher de cursos, você pode encher de capacitação, você pode encher de técnica. Se você não tiver paixão e brilho nos seus olhos, você não sai do seu lugar. Seja numa entrevista, seja numa mensagem, no LinkedIn, o que você posta, o recrutador precisa enxergar essas respostas em você. Ele não vai adivinhar o que você transmite, o que você não transmite com clareza. Se você não tem mensagem clara, você vai passar despercebido. A escolha é sua. Essa menina aqui também, coloquei isso aqui na apresentação, porque ela colocou isso lá no grupo. Quem está no meu grupo de mentoria, lá no grupo, nem no grupo de mentoria, no grupo de networking, nós temos. Essa menina nem está lá no grupo de mentoria, porque ela nem é meio mentorada. Eu ajudei essa menina aqui porque eu vi ela estava precisando de ajuda. E eu disse para ela: é questão de honra, eu vou te ajudar, porque ela estava desempregada há 4, 5 meses, mãe, vive sozinha, tinha dificuldade. Quando ela me procurou, eu disse: eu nem posso te pagar. Eu disse: não é isso que faz sentido para mim, eu quero te ajudar, vamos reverter a sua vida. E essa menina simplesmente retomou a história dela. Eu achei lindo demais. Ela disse que tinha conhecimento, mas a comunicação derrubava ela. Foi a primeira coisa que eu trabalhei com ela, foi a comunicação. É importante trazer isso para vocês. Depois de treinar perguntas, ganhar confiança, você vai viver outra experiência. Foi assim que ela conseguiu receber um sim na indústria farmacêutica. Hoje eu recebi o e-mail da CIMED, o qual começa na segunda-feira. Eu vibrei, eu me emocionei o dia que eu vi isso. Chamei minha esposa e disse: aqui é o que me realiza. É isso que dá sentido para mim fazer o que eu faço hoje. É ajudar alguém que está com dificuldade, talvez como você está hoje. A enxergar que é possível a gente dar esse passo a mais. Eu estou fazendo de tudo aqui para que você enxergue que a indústria farmacêutica realmente é desafiadora, mas ela não é impossível. E apareceu um sinal aqui que a minha conexão de internet está instável. Espero que vocês estejam me ouvindo agora. Até vou botar vocês aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Faz um joinha para mim aqui, tá? Tá normal, tá Ah, normal. tá bom. Porque apareceu aqui a internet instável. Ok. Essa menina aqui. Essa menina, daí ela aumentou 315% no perfil dela depois que ela começou a posicionar estrategicamente a comunicação no LinkedIn. Comunicação certa atrai oportunidades. É simples assim.
Comunicação certa através de oportunidades. Como tem sido a sua comunicação? De que forma você tem comunicado? Como você tem sido percebido? A solução existe sim. Você precisa treinar a narrativa, pessoal. Você precisa ter organização. Você precisa saber o que falar. Você precisa fazer perguntas inteligentes. Você precisa usar o LinkedIn, os seus canais de comunicação, como uma vitrine estratégica. Foi o que eu disse para você. Se alguém olhar hoje a sua vitrine estratégica, o que eles enxergam em você? Quanto tempo você está investindo para viver a experiência da indústria farmacêutica? Ou você apenas quer, porque milhões querem? Quando eu comecei a minha jornada, muita gente queria, mas eu mergulhei. Foi isso que me levou a chegar no topo do mundo. Não foi brincadeira, não, gente. Eu ralei. Eu tenho muitas coisas aqui que eu ganhei nos Estados Unidos. Ganhei vários concursos nos Estados Unidos, propaganda. Saí do interior, vendedor de picolé para chegar nos Estados Unidos e ganhei concurso nos Estados Unidos, mas eu ralei pra caramba. E faria tudo de novo, porque existe paixão, vontade, eu acredito nos processos. Por isso que hoje eu respiro indústria farmacêutica e dizendo, vale a pena. Hoje eu tenho um filho que é médico, tem outro que está na área de TI, meus filhos realizaram profissionalmente. Então eu estou falando isso para vocês para dizer, é possível a gente realizar sonhos, mas tem que investir. Tem que dedicar tempo, tem que preparar. Estudei, estudo. Até hoje, depois de 33 anos, todos os dias eu leio, estudo no mínimo 2 horas do que está acontecendo no mercado farmacêutico. Todos os dias. A minha equipe sabe, direto eu recebo consultoria fora do Brasil. Mas a minha paixão está aqui em vocês. Ajudar vocês. Na indústria farmacêutica. Quem não sabe se comunicar é esquecido. Mesmo que tenha muito talento. Você tem dúvida disso? Vou repetir para você. Na indústria farmacêutica, quem não sabe se comunicar é esquecido, mesmo que tenha muito talento. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Terceiro erro. Talvez aqui você se encontre nessa noite. Eu não sei se você já está disposto a desistir diante dos nãos. Desistir rápido diante dos nãos é um erro grave. Você não está diante de uma vaga que você entrega um currículo e você é chamado. Você está diante de uma vaga que você tem gente boa concorrendo com você. Cada não deve levar você a acreditar que esse não é o suficiente. Ah, na indústria farmacêutica só entra quem tem QI. Não é isso. Eu expliquei sobre isso hoje na minha live. Expliquei ontem sobre isso. Expliquei isso na segunda-feira. Não é verdade. Não é verdade. Eu contratei gente que não tinha QI, que deixei de contratar gente que tinha QI. Agora, tem que abrir um parênteses aqui. Se você vive uma experiência, você tem uma experiência de uma linha, aí, gente, precisa entender o que eu estou falando. Porque eu estou falando uma coisa para vocês aqui. Se você é de uma linha de consultor, uma linha segmentada, uma linha de oncologia, eu disse ontem, vai ser outro, falei isso na minha. Quem participou comigo sabe do que vou repetir o que eu falei ontem. Se você é um consultor, uma linha segmentada, porque o nível de consultor, gente, é um nível de um representante de alto experiência, alto padrão. Ele é melhor? Não. Ele tem outro nível de entrega. Esse tipo de pessoas, esses profissionais, eles estão sendo convidados porque o mercado de consultor cresceu muito. E está faltando, de uma certa maneira, profissionais desse nível. Então, o salário hoje, por exemplo, eu tenho amigos aí, Curitiba mesmo, viu, Thalita? Só para você saber. Um amigo meu aí é consultor de oncologia e recebe proposta direta para ganhar mais de 22, 23 mil reais. E ele me ligou, ele vai, o que que você acha? Eu vou ou não vou? Não vai, fica onde você está. Mas estou dizendo isso porque esse tipo de pessoa, se tiver vaga, esse aí sim, é indicação, porque é um nível de consultor. Agora, para quem está começando, você tem que ir lá no tete a tete e se preparar. Agora, se a empresa É, busca um perfil de alguém que já é ali qualificado, é claro que, estou falando, é o que se encaixa dentro daquilo que o momento exige. Outra, será que a minha idade atrapalha? Não. Você tem que ser realista. Às vezes o descritor deixa isso por entender. Então a gente tem que ser realista, mas dá para trabalhar isso. algumas Tem sim, como né? trabalhar. Então você não pode desistir diante dos nãos. O mercado é competitivo, isso é claro. Os nãos
Olha, entenda isso, gente. Os não são filtro, não sentença. O problema é transformar isso em crença limitante. Deixa eu dizer algo para você aqui. Eu vou ver vocês aqui para me falar isso para vocês. Você tem alguma crença limitante? Olhe para você. Vou perguntar de novo, você tem alguma crença limitante? Se você não tem, eu vou te explicar o que é uma crença limitante, de onde ela nasce. Vou mostrar para você aqui, ó. Todo pensamento, ele gera um sentimento, gera uma crença. E você, com uma crença, você comunica. E a comunicação pode ser verbal e não verbal. E uma comunicação gera um pensamento. Viu só esse ciclo que fica na nossa vida? E sabe o que acontece com a gente? A gente começa a absorver alguns comportamentos, que pode ser verbal ou não verbal, e esse comportamento entra na sua cabeça, isso vira um sentimento, e você começa a viver essa bola de neve, você começa a não conseguir, e daqui a pouco ninguém mais consegue entrar na indústria farmacêutica, ninguém consegue vencer etapas, porque eu tenho crença limitante. Aí eu pergunto para você, você tem alguma crença limitante? Eu não tenho, Livar. Bom, será que não? Será que ela não está subconsciente? Pensamento gera sentimento, que gera um valor, e ela acontece. E você comunica sobre isso. E essa comunicação, muitas das vezes, por isso que você vê muitas pessoas que andam meio curvada. Por isso que você vê pessoas que só reclamam. Por isso que você vê pessoas que só diz, não é possível. Não dá, não abre portas, não entra gente sem experiência. Só que aí não é assim, minha gente. Não é. Cuidado com esse inimigo silencioso chamado crença limitante. Cuidado. Todos nós possamos passar. A gente tem risco de passar por isso. Qual é a solução? Existe solução. Resiliência, feedbacks. Ah, feedback é maravilhoso. Feedback sincero. Eu dou feedback sincero. Gosto de receber feedback sincero, tá? Olha nos olhos. E a solução é preparo e continuar. Talvez, eu falo isso para você aqui, parece ser tão distante da sua realidade, dos seus sonhos. Mas eu quero dizer para você que a gente precisa romper as nossas crenças e acreditar nas possibilidades. E aí eu tenho que dizer que existe algo além de tudo isso, porque é o que eu aplico na minha vida. Além de acreditar nessas possibilidades, eu creio na providência de um Deus que me faz chegar até aqui. Então, isso que dá sentido. Foi assim que eu cheguei onde eu cheguei. E foi assim que me trouxe até aqui para falar com vocês, como eu falo com tanta gente por esse Brasil. Eu quero dizer para você que enquanto a maioria desiste, alguns decidem se preparar. Se você está aqui nessa noite, se você decidiu participar desse encontro nessa noite, é porque, de alguma maneira, existe uma decisão sua de preparar. E nesse preparo, a gente tem que olhar isso de uma forma sempre cuidadosa, porque isso não estou falando de sorte. Eu não estou falando aqui de indicação. Eu estou falando aqui é preparação. Eu estou aqui preparando você para viver novas experiências. Eu estou aqui preparando você para lidar com o seu pensamento, com as suas possibilidades, para você se organizar e viver uma experiência que é possível. Eu gostaria muito que, se em algum momento da sua vida você realizar esse sonho, você devolvesse para mim, dizendo: um dia eu acreditei no que você me disse, eu cheguei lá. A pessoa que me contratou, até hoje, eu sempre estou honrando. Sabe por quê? Porque ele acreditou num menino de 22 anos, um neófito que não tinha experiência, que me fez viver grandes experiências. Como eu sou grato a Deus, ao Elton Lara dos Santos, que foi alguém que um dia olhou nos meus olhos e me trouxe para a indústria farmacêutica. Como transformou a minha vida, a minha história.
Não esqueço. Enquanto a maioria desiste, alguns decidem se preparar. Eu não sei se você faz parte da maioria, ou se você está a ponto de participar da maioria desistindo, mas se você está aqui, eu quero convidar você a se preparar todos os dias e acreditar naquilo que você pode chegar. Quando, quando eu, Ju e André, nós reunimos e nós decidimos utilizar o nosso conhecimento, as nossas habilidades em favor de pessoas, de vidas, nós pensamos qual seria a melhor maneira. E a melhor maneira foi estruturar essa mentoria do futuro propagandista, que enche o nosso coração. Nós criamos algo para que pessoas pudessem viver a experiência, a busca com clareza, com estratégia, para que as pessoas pudessem ter mais chance nos processos de seleção. E é isso que nós temos visto sempre. Todos os dias alguém me passa um feedback, Olivar, valeu, ajudou, transformou, me posicionei, cresci. Então, gente, a gente precisa pensar como a gente pode se destacar à frente da concorrência. Porque existe concorrência, eu vou entregar? Não, eu vou me preparar, porque o preparo torna um propagandista de verdade. Foi assim que eu fiz toda a minha vida. É assim que eu acredito. Então, a Mentoria do Futuro Propagandista é um projeto que nasceu no meu coração. Ainda quando eu estava lá dentro da Pfizer, porque se você não sabe, eu aposentei. Eu aposentei com um propósito de viver o que eu estou vivendo hoje. E não é por dinheiro, não é por nada, porque eu aposentei e aposentei bem. Mas eu vivo isso aqui porque tem propósito, paixão em ajudar as pessoas a viver novas experiências. E a régua comigo é alta. Quem trabalha comigo sabe. Quando eu mostro que as pessoas falam que essa é minha história, que representa por essas conquistas, significa apenas aquilo que eu pude avançar ao lado de pessoas. E aí nasceu a mentoria MFP, algo que nós desenhamos encontros semanais. E eu quero dizer para você, quando nós desenhamos isso aqui, nós pensamos de qual seria a melhor maneira para ajudar a realizar sonhos dos nossos colaboradores, das pessoas que estão buscando isso de forma responsável e organizada. Porque a gente pensa que em habilidades técnicas, aquilo que está alinhado com a indústria farmacêutica, habilidades de seleção a gente entrega e habilidades comportamentais. A gente não fala só de currículo, só de LinkedIn, a gente fala de completo, a gente entrega o profissional do início ao fim de uma estrutura. São 3 meses que as pessoas se mergulham em um acompanhamento direcionado, saindo da frustração e avançando nos processos seletivos. Quantas pessoas já saíram da frustração e avançaram nos processos? Sabe por quê? Porque viveram nova experiência. E aqui nós temos os pilares que nós buscamos para isso. Então, quando eu falo isso para vocês aqui, eu falo de algo que eu vivenciei, que eu mergulhei nisso aqui. Não posso falar de um desenvolvimento se eu não enriquecer você com habilidades técnicas. São 3 pilares fundamentais que a gente aplica, que a gente ensina durante a nossa mentoria. Habilidades técnicas, habilidades de seleção e habilidades comportamentais. Olivar, o que é isso na prática? Habilidade técnica, você vai entender o que é a indústria farmacêutica. Qual é o papel do representante? Como é que ele trabalha no campo? Isso é técnica. Eu vou ajudar você. Habilidade de seleção. Nós vamos trabalhar o seu currículo, o seu LinkedIn, com os recrutadores, os processos de entrevista. Vou te ajudar você a montar vídeos. Nós vamos ensinar você a se posicionar com simulações reais. E principalmente as habilidades comportamentais. Porque se você, a gente fala de fit cultural, tá ligado isso aqui. Você vai desenvolver uma disciplina, uma comunicação em alto estilo, gerando impacto, para você não parar nos primeiros nãos. Tem muita gente que mergulha em LinkedIn, mergulha no vídeo, mas depois morre na praia, porque chega na entrevista, não consegue avançar. O que você vai conquistar ao longo da jornada dentro da mentoria do futuro propagandista? Exatamente isso aqui. Eu pedi, André, deixe isso aqui bem claro para que as pessoas tenham a chance de entender o que nós estamos ajudando você a viver essa experiência. Então, olha, a gente trabalha com você. Currículo validado, os processos seletivos, LinkedIn bem posicionado, com chance de você ser lembrado, você ser percebido, estratégias para você vencer plataformas,
estratégia para você vencer plataformas do processo de seleção, segurança em entrevista. Como eu trabalho isso aqui, gente? Dinâmicas, como resposta estruturada. Hoje eu falei isso aqui, hoje eu gastei 1 hora na minha live falando, gente, competência, gestão por competência. Resposta estruturada, treinamento, entrevista, validação de vídeos, clareza no seu caminho de aprovação e, principalmente, o próximo passo, que é a compreensão da indústria e o treinamento prático de propaganda médica. Eu me emociono às vezes quando eu vejo alguém que faz o curso comigo e de repente está ali fazendo propaganda como a gente faz isso aqui em salas, utilizando essa mesma plataforma. Isso é lindo demais. Isso dá sentido àquilo que a gente está buscando, ajudar pessoas a viver novas experiências. Quando nós pensamos na mentoria de uma forma bem estruturada, nós pensamos em avançar de forma cuidadosa. Por exemplo, nós oferecemos, além de um currículo de encontros semanais, de aulas comigo, como estou agora com vocês, uma conversa aberta com vocês. A gente ainda tem aulas extras com especialistas em processo seletivo, como vencer plataformas, como trabalhar o LinkedIn. Isso aqui, gente, é uma professora de uma universidade de destaque no Brasil. É parceira nossa. Nem eu nessa aula, nem o André, nem a Ju. A gente vai atrás de alguém que conhece com profundidade. A gente entrega toda a aula nossa, nós temos um e-book de qualidade, aprofundado, para ajudar as pessoas a viver novas experiências. As pessoas, os nossos mentorados, eles têm um network validado por mim. Quantas vezes eu recebo contato de gestores perguntando, você tem alguém em determinada região para você indicar? Para você recomendar para o processo? Então, tem a minha indicação. Eu sou conhecido no Brasil todo, graças a Deus. Construí isso com respeito, com autoridade, com coragem, com transparência, com lealdade. E recomendo, valido. Não é porque eu sou bonzinho, é porque eu sou justo. E se você não tiver mérito, você não vai ser recomendado por mim. Eu vou dizer para você, você eu não posso recomendar. Eu espero que nunca aconteceu isso. Eu espero que não vai ser com alguém que esteja comigo. Mas, eu sou claro. Eu convido pessoas, profissionais da indústria, gestores, representantes para conversar. Já aconteceu isso. As pessoas ficam encantadas com isso. Qual foi a última vez que você teve um network, você sentou com alguém da indústria farmacêutica, alguém que já vive a experiência para você escutar e saber qual é a verdade desse profissional? Se você nunca escutou, um dia eu convido para você participar comigo e escutar. Porque eu tenho gente pelo Brasil todo, de várias áreas, que pode conversar com você. A gente vence junto os processos de seleção com simulação de entrevista, validação de vídeos gravados. Quantas vezes? Teve uma história interessante aqui. Uma das minhas mentoradas queria muito um processo e eu devolvi o vídeo dela 9 vezes. E disse assim, por favor, não fica com raiva de mim. Não tenha raiva, não fique, não tenha raiva de mim. Eu estou aqui para te ajudar. Ela disse, não estou com raiva. Eu disse, mas você deve estar com raiva de mim, porque você não aguenta mais. Mas eu prefiro eu devolver, eu prefiro eu fazer isso, do que você receber um não. Mas melhorou. É assim, é assim. Hoje, vocês devem ter escutado isso, a gente precisa entregar valor. Sabe qual é o valor que a gente entrega? Transformação. Sabe qual é o valor que a gente quer para você? Transformação, nova visão. É assim. É isso para gente. Eu, André e Ju, a gente conversa sobre isso. É isso que dá sentido. Quanto vale a nossa mentoria? A mentoria, ao vivo, com acesso gravado, você pode ver quanto você quiser. Você pagaria em torno de 2.500. Só isso. Com aulas extras, processo seletivo, tudo, você vai pagar aí com o consultor que a gente paga, 750. Com e-book, com estrutura de vídeo, R$ 200. Um grupo de network exclusivo de mentoria, média de R$ 50. Um bate-papo que a gente paga, 150. Eu compro média de R$ 1.000 para fazer um acompanhamento para R$ 4.650 por uma mentoria, que com certeza eu não estou falando de quanto vale, nem de quanto custa, mas de quanto transforma.
Mas eu tenho uma notícia muito boa para você. Isso aqui não é conversa de quem está vendendo, isso aqui é conversa de verdade. Foi por isso que nós estruturamos um trabalho de respeito. A gente a gente sabe que muitos de vocês passam dificuldades, às vezes, até sem uma condição momentânea de pagar esse valor de 4.650. Nós estamos fazendo uma promoção à vista, 1.690. E você pode dividir em até 10 vezes pela plataforma, pagando 202 por mês. Gente, compara uma pizza que você vai gastar no final de semana, às vezes, com a bebida que você tem. Você está oferecendo para você a chance de você mudar a sua vida. De verdade, eu estou falando para vocês aqui, eu não tenho medo de dizer. Nós entregamos muito para transformar vidas de famílias. E você vai pagar o valor de uma pizza de um final de semana com um acompanhante. Estou falando isso, eu não tenho vergonha de dizer. É isso mesmo. Você vai pagar muito pouco. Às vezes eu sou criticado pelos meus colegas que falam, Levar, você está entregando 30 anos um cara que tem o seu currículo fazer um negócio desse. Eu faço isso porque eu tenho um propósito. E a Juliana e o André, que é da minha equipe, eles entenderam esse propósito e nós estamos aqui para ajudar pessoas a viver novas experiências. Eu estou aqui para trazer para você uma excelente notícia. Uma excelente notícia. Os primeiros inscritos. Nós estamos oferecendo aqui os 3 primeiros inscritos para ganhar uma análise de perfil comportamental. Eu sou analista de perfil comportamental. Se você não sabe o que é a ferramenta mais extraordinária que se fala de desenvolvimento de pessoas. Uma análise de perfil comportamental, só uma análise com a devolutiva minha, mais de R$ 1.000. Os 3 primeiros vão ganhar essa análise de perfil comportamental. Se depois você quiser pagar, a gente faz preço de custo para você. E eu não cobro a diária, a minha hora, porque aí é outro padrão. Mas eu estou falando que hoje, os 3 primeiros hoje ganham essa análise de perfil individual pelo preço do dia que nós estamos falando. Os 5 ganham a análise de perfil do LinkedIn. Você vai ter uma análise aprofundada de consultoria do seu LinkedIn. E os 10 primeiros, ou seja, nós estamos falando aqui dos 18. Que os 3 primeiros, depois após os 3 vem os 5, depois dos 5 vem os 10. Ganha um e-book, os primeiros passos para ingressar na indústria farmacêutica. Então, hoje, nós estamos oferecendo isso para você. E se você acha que nós estamos oferecendo isso algo de forma geral, não. Hoje nós estamos oferecendo porque não acaba aqui. Porque hoje, para quem ainda hoje tiver esse investimento na sua carreira, nós estamos oferecendo hoje, é só hoje. Porque o André disse que vai deixar até segunda-feira para quem desejar, porque muitas pessoas viajando pediram que não conseguem. Então, até segunda-feira, 1.690. Mas hoje, nós estamos 1.590, você vai fazer em 10 de 190. Volto a repetir. Isso equivale a um final de semana que você sairia com um acompanhante para você comer uma pizza e tomar algo. Você vai investir na sua carreira profissional transformador. E aí, o seu sonho é do tamanho daquilo que você está fazendo de investimento. Esse é o grande desafio que você tem nessa noite. Eu quero encerrar essa conversa com vocês aqui. Quero deixar essa mensagem com vocês aqui. Eu queria que você olhasse para essa frase aqui. Eu escrevi isso aqui, passei para o André, ele falou assim, eu gostei muito que você disse, mas isso aqui é algo que está dentro do meu coração. A indústria farmacêutica não é um mercado para qualquer um. Não é. Não é mesmo. É para os preparados. Hoje você tem a chance de estar entre esses preparados. Eu trouxe para você aqui pontos que com certeza você já se viu dentro de alguma condição dessa. Com certeza você já se viu em algum momento nesse nível de preparação. Ou até com vontade de desistir achando que não dá. Mas
Eu disponibilizei aqui o QR Code. Se você quiser fazer a sua inscrição e assegurar ainda hoje essas condições, você decide pela sua carreira. Eu não posso prometer para você que eu vou arrumar a vaga para você. Eu não posso fazer, eu não sou irresponsável, não faço isso nunca. O que eu posso prometer para você é que nós vamos viver uma jornada de transformação. É isso sim. Isso eu posso prometer. Porque eu nunca vou prometer algo que eu não possa cumprir. Porque eu vou preparar você, o seu caminho, a sua jornada, até o dia que você for enfrentar ali alguém. Após isso, eu não posso chegar. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho em algum momento, viver a experiência. Viver a experiência de ajudar pessoas a viver o que eu vivi. Quando eu olho os prêmios que eu recebi nos Estados Unidos, quando eu recebi esse reconhecimento mundial, e eu lembrava de onde eu saí, dos meus sonhos, das minhas dificuldades, do meu propósito, eu posso dizer para vocês que esse sonho não está realizado se eu não ver pessoas também nesse nível. Espero que essa aula de hoje possa, de alguma maneira, conectar com você, ajudar você a viver novas experiências, que você seja alguém realizado, que você nunca desista dos seus sonhos. Que Deus te abençoe.